Bom dia, meus caros amigos. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em Teologia e Ensino Religioso. Gostaria de compartilhar com vocês do texto da Palavra de Deus sobre a mulher samaritana, com o título O Poço de Jacó ou a Fonte de Jacó, que se encontra lá no Evangelho segundo João, capítulo 4. Em que Jesus vai ao meio-dia, se assenta sobre o poço de Jacó e manda seus discípulos comprar algo. E vem uma mulher, que a Bíblia não menciona o nome, mas apenas e tão somente fala que ela é uma mulher samaritana. Fala acerca da sua etnia, de sua raça, sua origem. E ela teve um encontro, eu diria, no mínimo inusitado, estranho, impossível, porque ela e Jesus tinham tudo para se esquivar, para evitar um do outro. Ele por ser judeu e ela por ser samaritana e mulher, porque não era muito comum as mulheres conversarem com homens estranhos em lugar público, que poderiam ser vistos sem a presença do seu marido, sem a presença da sua família. É por isso que eu acho lindo de Jesus, que Jesus não liga para as convenções e os protocolos humanos. O que motiva a Jesus ter esse encontro, esse diálogo com esta mulher samaritana, é a sua graça, misericórdia, o seu amor que ele nutre para conosco, seus filhos, filhas, suas criaturas amadas. Mulher esta que estava acostumada a ser alvo de preconceito, de pós-conceito. Ela era uma mulher samaritana que vivia numa sociedade extremamente machista, preconceituosa, preconceito este de todas as maneiras, religioso, social, racial, étnico. Mas enfim, Jesus não está nem aí para isso. Ele se aproxima daquela mulher, ele tem um diálogo com aquela mulher, ele olha com íntima compaixão para aquela mulher e ele vê as necessidades daquela mulher, de ordem material, social, econômica e espiritual. De ordem material, aquela mulher estava com sede, mas não sede apenas de água. Ela estava com sede da presença de Deus, da justiça de Deus e do amor de Deus na sua vida. Ela estava com sede da presença de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito de citar, do matemático, teólogo, pensador cristão, inventor da calculadora, chamado Blaise Pascal. Abre aspas. No coração do homem há um vazio do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher. Há no coração do homem, como havia no coração daquela mulher samaritana, uma lacuna, um vazio existencial enorme em sua alma. Muitos querem preencher este vazio com coisas efêmeras, passageiras deste mundo, drogas, sexo, vícios e até mesmo com a religião, achando que a religião pode salvar. Mas a Bíblia diz que só Deus pode preencher este vazio enorme no peito.
na alma e no coração do homem. Ele viu também a necessidade de ordem social. Aquela mulher precisava ser aceita em sua sociedade, no meio no qual ela vivia. Ela precisava ser valorizada, ela precisava ser acarinhada, ela precisava ser acolhida pelas pessoas. E este acolhimento ela só teve da parte de Jesus, porque Jesus nos ama, Jesus nos acolhe. Jesus nos chama para si e nos carrega no colo. Ah, meus caros, como é lindo, é maravilhoso sentir esse aconchego, esse carinho de pai que Jesus tem para conosco, seus filhos. E o que eu aprendo do texto é o obstáculo que ela tinha, era a necessidade de ser ouvida, necessidade de ser valorizada e aceita. A comunicação, ruídos. Ora, a Bíblia diz, por razões históricas, religiosas, que os judeus e samaritanos não se comunicavam, não se falavam, não se toleravam e tinham ódio mortal. E Jesus rompe com tudo isso, porque Jesus não está preocupado tão somente apenas com tradição religiosa, com religião A, B e C. Jesus está preocupado com a nossa vida, com o nosso sentimento, com a nossa salvação. Tanto é assim que ele se entregou, ele se morreu, ele se doou, ele morreu em nosso lugar. E aquela mulher estava começando a entender isso. Jesus era o Messias. E ela teve aquele encontro ao meio-dia, uma revelação tremenda da parte de Deus. Jesus revela para aquela mulher que ele é o Messias, ou como os judeus falam, o Machia, o ungido, o enviado de Deus. E ela entende que, segundo o texto, ela diz que ele conhece toda a sua vida. Outra coisa que eu entendo e que eu aprendo do texto é que Jesus mostra para ela que ela é uma mulher pecadora, que ela precisava e necessitava de arrependimento dos seus pecados, suas transgressões. Porque a Bíblia diz que ela havia tido vários maridos, e o atual companheiro e esposo, Jesus falando para ela que o atual marido que vivia com ela não era dela, era de outra mulher. Portanto, aquela mulher era adúltera, era uma prostituta, carecia de perdão de Deus, arrependimento dos seus pecados. E ela só encontraria paz para a sua alma, para o seu coração, salvação e perdão de Deus através do arrependimento. Muitos de hoje, meus caros, não querem arrepender-se, não querem ser confrontados, porque o Evangelho e a presença de Jesus nos constrange e nos confronta e mostra que nós somos pecadores. E o que é pecado? É errar o alvo que Deus estabeleceu para cada um de nós. É se afastar da presença de Deus. Isso é pecado. E aquela mulher samaritana estava em pecado. Naquele momento, Jesus olha para ela não com olhar de rejeição, de reprovação, mas com olhar de amor, de misericórdia. Mostra para ela o caminho, o viés do arrependimento, a direção
a seguir, que era através da confissão de pecados, a aceitação de Jesus, do seu sacrifício na cruz e através do arrependimento. Muitos não querem ser confrontados porque não querem abrir mão dos seus deleites, dos seus privilégios, de sua vida, de coisas deste mundo efêmeras, passageiras, que não elevam a alma, não reconstrói o ser humano, não nos faz pessoas melhores, pelo contrário, só nos destrói. Nos torna pessoas amargas, inseguras, desumanas e cruéis. Jesus se coloca naquele momento para aquela mulher como a única solução viável que poderia mudar totalmente o vazio do seu ser, o vazio existencial que tanto a incomodava, a enorme lacuna no seu peito da presença de Deus, a única solução para a sua vida. A partir daquele encontro que aquela mulher teve com Jesus, a sua vida foi transformada por completo. Porque, meus irmãos, quando nós temos esse encontro com Jesus, jamais saímos ali os mesmos. Jamais saímos dali as mesmas pessoas, porque a presença de Jesus, a graça de Jesus tem esta capacidade de nos transformar, de transformar o nosso ser. Há uma metamorfose, há uma mudança radical e tremenda na nossa vida quando Jesus vem ao nosso encontro. Quando Jesus nos acolhe, somos transformados radicalmente, tremendamente, as nossas vidas. Assim como ali aquela figura da lagarta, a crisálida que faz o casulo, e em um determinado tempo aquele bichinho fica ali e sai dali uma borboleta linda. Há ali uma metamorfose, ou seja, gera ali uma mudança radical. Assim, a graça de Deus faz essa metamorfose, essa mudança, essa transformação nas nossas vidas, e foi isto, justamente isto, que esta mulher samaritana experimentou, vivenciou em seu ser, na sua vida. A mudança que o olhar de Jesus, o olhar de misericórdia de Jesus, o abraço de Jesus, o acolhimento de Jesus faz nas nossas vidas. Outra coisa que eu aprendo do texto é que há um diálogo ali, meio que quase teológico, religioso, acerca do culto e da adoração. E eu não estou falando tão somente apenas de forma e liturgia do culto religiosa, mas eu estou falando que aquela mulher pergunta para Jesus: como eu devo orar? A quem eu devo orar? Como cultuar a Deus? Como buscar a Deus? Onde devo e como adorar? A quem adorar? A quem buscar? A quem eu devo me render e depositar toda a minha vida, derramar o meu coração? Para quem? Como e onde? De que forma? Não só liturgia, mas de maneira e forma de adorar. Depois daquele diálogo teológico acerca de adoração, de culto, não só litúrgico, que a mulher teve com Jesus, ela mudou totalmente a sua cosmovisão, ou maneira de ver, de enxergar Deus. Jesus conversa com aquela mulher e ela diz para ele: nossos pais nos ensinaram que nós devemos adorar no Monte Ebal ou Gerizim, mas vocês, judeus,
aquela mulher dizendo para Jesus, nos ensinam e falam que se deve adorar em Jerusalém, em Israel. Afinal, onde adorar? E Jesus disse para aquela mulher que Deus anda à procura de homens e mulheres que adorem em espírito e em verdade. Porque o templo hoje somos nós. O sacrário, o lugar santo de Deus, a terra santa somos nós. Aliás, o apóstolo Paulo fala que nós somos o santuário de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Jesus disse para ela, você anda pelo caminho à procura de algo que seja lenitivo, que possa suavizar, mitigar a sua dor, o sofrimento. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho. Eu sou aquele que pode transformar toda a sua vida, mulher. Eu sou aquele que pode te dar amor. Eu sou aquele que pode salvar, te libertar dos seus pecados, das suas mazelas, dos seus fantasmas, da sua torpeza, do seu sofrimento. Eu sou aquele que pode romper com tudo isso, se você me aceitar. Se você crer no sacrifício que eu vou fazer por você, morrendo por você na cruz do Calvário. Parece que eu estou vendo Jesus falar isso para ela. Você aceita isso que eu vou fazer? Esse sacrifício que eu vou fazer por você e por muitos que ainda nem nasceram e nem sonharam em nascer. Jesus nos aceita como somos. A Bíblia diz que ele se humaniza porque ele entende a nossa dor. Ele se torna homem, um de nós, com exceção do pecado. Ele se humilha, ele se esvazia da sua divindade. Ele se esvazia de si mesmo, segundo a ótica e a palavra de Paulo, em uma de suas cartas. Toma a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele se torna um de nós para nos entender, para nos enxergar, para sentir o que nós sentimos: medo, pavor, vergonha, torpezas, fraqueza, dor, sofrimento, confusão. Jesus se torna um de nós para nos amar ainda mais, para se identificar conosco. E o olhar que ele teve para com a mulher, olhar de ternura, de misericórdia, é o olhar que ele tem para cada um de nós. Outra coisa que eu aprendo o texto, terminando, é que diz o texto em João que aquela mulher deixou o seu cântaro, deixou a sua ânfora, deixou tudo, família, seu pecado, suas transgressões, suas humilhações, suas tradições familiares e religiosas, para seguir Jesus. E nós, eu e você, nós temos deixado nosso cântaro como essa mulher, temos deixado tudo
que consideramos importante para seguir Jesus, em prol do amor de Jesus e ao seu reino. A quem nós devemos seguir? Aquela mulher estava seguindo a sua tradição, aquela mulher estava disposta a seguir com este fardo enorme em sua vida. Ela mal sabia que a vida, que a misericórdia, que a paz, que a salvação, que a reconciliação com Deus estava diante da sua vida, que era Jesus. Deixo a vocês esta reflexão. O que eu tenho que deixar? Tradição religiosa? Ser membro de igreja? Isso aí não tem valor para o reino de Deus. Ser membro de igreja, ser religioso, não vale para estar morando no reino de Deus. A Bíblia diz que nós só somos salvos pela graça, mercê do amor. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Só a graça de Deus nos habilita, nos viabiliza de sermos pessoas melhores, homens e mulheres melhores, para a glória dele. Aquela mulher só sentiu paz em sua vida, só se sentiu amada, perdoada, acolhida por Deus, por Jesus naquele momento, porque ela se permitiu abrir o seu coração para Jesus. E você, meu amigo, dileto ouvinte, caríssimo ouvinte, você quer abrir o seu coração para Jesus nesse momento? Esta mudança radical, esta metamorfose que Jesus fez na vida daquela mulher, ele pode fazer hoje na sua vida. Desde que você seja confrontado com o Evangelho, com o Espírito Santo, com a graça de Deus, e abra o seu coração para a salvação entrar, para Jesus fazer se aninhar no seu coração e fazer nele morada. Que Deus para tanto nos abençoe. Amém.